Este é mais um conteúdo de estudo da aula de História do professor Pedro Almeida. Nesta aula estudaremos um pouco do período denominado Idade Moderna. Tema: a fascinante história da Idade Moderna, uma jornada textual e visual. Este book convida você a embarcar em uma viagem fascinante pela Idade Moderna, um período crucial na história da humanidade, que moldou o mundo contemporâneo. Exploraremos os eventos marcantes, as ideias revolucionárias e os personagens emblemáticos que definiram essa era, desde o Renascimento até a Revolução Francesa. Prepare-se para descobrir como a Idade Moderna lançou as bases para a sociedade em que vivemos hoje. Um dos acontecimentos da Idade Moderna foi o Renascimento. O Renascimento, uma nova aurora. Para a Europa, o Renascimento, que floresceu entre os séculos XIV e XVI, marcou uma transição da Idade Média para a Idade Moderna, caracterizada por um renovado interesse na cultura clássica greco-romana. As cidades-estado italianas, como Florença, Veneza e Roma, tornaram-se centros de intensa atividade artística, literária e científica. Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael revolucionaram a pintura, a escultura e a arquitetura, criando obras que celebravam a beleza, a proporção e o potencial humano. Humanistas como Erasmo de Roterdã e Thomas More defenderam a importância da educação, da razão e da liberdade individual. A invenção da imprensa por Johannes Gutenberg facilitou a disseminação do conhecimento e das novas ideias. O Renascimento não foi apenas um movimento artístico e intelectual, mas também um período de grandes mudanças sociais, econômicas e políticas. O desenvolvimento do comércio, a ascensão da burguesia e a formação dos estados nacionais contribuíram para a transformação da Europa medieval em uma sociedade mais dinâmica e complexa. Outro importante acontecimento histórico foi a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, rupturas e transformações religiosas. No início do século XVI, a Igreja Católica enfrentava uma crise de autoridade e credibilidade, devido à corrupção, à venda de indulgências e ao distanciamento dos ensinamentos bíblicos. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero desafiou o poder papal, ao divulgar suas 95 teses, que criticavam a prática das indulgências e defendiam a salvação pela fé. As ideias de Lutero se espalharam rapidamente pela Europa, impulsionadas pela imprensa e pelo apoio de príncipes e nobres descontentes com o domínio da Igreja. Outros reformadores, como João Calvino e Eurico Zinglio, surgiram em diferentes partes do continente, defendendo interpretações divergentes da doutrina cristã. A Reforma Protestante resultou em guerras religiosas, divisões políticas e perseguições confessionais. No entanto, também contribuiu para o desenvolvimento do individualismo, da liberdade de consciência e do pluralismo religioso. A Contra-Reforma Católica, liderada pela Companhia de Jesus, buscou combater a expansão do protestantismo e reafirmar a autoridade papal. Também ocorreu a Era dos Descobrimentos, conhecida como as Grandes Navegações. A Era dos Descobrimentos. Expansão marítima e conquista de novos mundos. Nos séculos XV e XVI, as potências europeias, como Portugal e Espanha, lançaram-se à exploração dos oceanos em busca de novas rotas comerciais, riquezas e territórios. A Era dos Descobrimentos foi impulsionada por avanços tecnológicos na navegação, como a bússola, o astrolábio e a caravela. Os portugueses, liderados por Vasco da Gama, contornaram a África e chegaram à Índia em 1498, estabelecendo um lucrativo comércio de especiarias. Os espanhóis, sob o comando de Cristóvão Colombo, navegaram para o oeste e alcançaram a América em 1492, dando início à colonização do Novo Mundo. A expansão marítima europeia teve um impacto profundo na história mundial. O contato entre diferentes culturas resultou em trocas de produtos, ideias e tecnologias, mas também em conflitos, exploração e genocídio. A escravidão de africanos e a dizimação de populações indígenas marcaram o lado sombrio da Era dos Descobrimentos. Uma das características da Idade Moderna de grande importância é o absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico, o poder
concentrado nas mãos dos reis. Entre os séculos XVI e XVIII, o absolutismo monárquico consolidou-se como sistema político dominante na Europa. Os reis absolutistas reivindicavam o direito divino de governar, concentrando em suas mãos todos os poderes do Estado: o legislativo, o executivo e o judiciário. Luís XIV, rei da França, personificou o ideal do monarca absoluto, construindo o Palácio de Versalhes como símbolo de seu poder e controlando a nobreza através de um sistema de favores e privilégios. Outros exemplos de governantes absolutistas incluem Filipe II da Espanha, Pedro o Grande da Rússia e Frederico II da Prússia. O absolutismo monárquico encontrou resistência em diferentes partes da Europa. Na Inglaterra, a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa limitaram o poder da monarquia e estabeleceram um sistema parlamentar. Na Holanda, a Guerra dos 80 anos resultou na independência das Províncias Unidas e na criação de uma república. Também ocorreu o acontecimento histórico conhecido como Iluminismo. O Iluminismo, a luz da razão e a crítica ao antigo regime. O Iluminismo, movimento intelectual que floresceu no século XVIII, defendia a razão, a liberdade, a igualdade e o progresso como valores fundamentais da sociedade. Os filósofos iluministas, como Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot, criticavam o absolutismo, o mercantilismo, a intolerância religiosa e os privilégios da nobreza. Montesquieu propôs a divisão dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário, como forma de evitar a tirania. Rousseau defendeu a soberania popular e o contrato social como base da legitimidade do poder político. Voltaire combateu a censura e a perseguição religiosa, defendendo a liberdade de expressão e de pensamento. As ideias iluministas influenciaram a Revolução Americana, a Revolução Francesa e os movimentos de independência na América Latina. O iluminismo também contribuiu para o desenvolvimento da ciência, da educação e dos direitos humanos. O acontecimento histórico que encerrou o período da Idade Moderna foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade em ação. Em 1789, a França foi palco de uma revolução que abalou as estruturas do antigo regime e lançou as bases para a era contemporânea. A Revolução Francesa foi motivada por uma crise econômica, social e política, marcada pela desigualdade, pela fome e pela opressão. A queda da Bastilha, em 14 de julho de 1789, simbolizou o início da Revolução. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamou a liberdade, a igualdade e a fraternidade como princípios universais. A monarquia foi abolida e a república foi instaurada. A Revolução Francesa enfrentou a oposição da nobreza, do clero e de outras potências europeias. O período do terror, liderado por Robespierre, resultou em milhares de execuções e em um clima de violência e instabilidade. O golpe de 18 de Brumário, liderado por Napoleão Bonaparte, pôs fim à Revolução e inaugurou uma nova fase na história da França.